Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você clicou aqui nesse vídeo. Hoje, como prometido para vocês, nós iremos continuar a nossa parte de prótese dentária, falando hoje sobre a ponte fixa. Você sabe o que é uma... Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar as principais indicações, as vantagens, as desvantagens e também os tipos de prótese fixa. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o nosso vídeo. A prótese fixa, gente, ela é um dos tratamentos mais utilizados para repor dentes perdidos e devolver estética e função ao sorriso. Então, é nada mais nada menos do que uma prótese que substitui um ou mais dentes ausentes, sendo apoiada nos dentes vizinhos, que são os dentes pilares. Geralmente, a gente chama a prótese de fixa, né? Quando é uma ponte fixa, porque ela é cimentada diretamente na raiz do dente, ou seja, o dentista que vai cimentar com material mais duradouro e não vai ser mais fácil de ser removida como uma ponte adesiva, porque ela vai estar cimentada literalmente dentro do dente. Um pouco sobre as indicações da ponte fixa. Ela tem indicações para alguns casos. Primeiramente, quando o paciente ele tem a perda de 1 a 3 dentes, desde que esses dentes vizinhos eles sejam dentes que estejam bons, né? Dentes que tenham uma estrutura dentária, dentes que podem ou não ser tratados endodonticamente, sendo que os que não são tratados para pacientes que não podem ou não querem fazer implante dental, mas que tem uma raiz dentária que consegue sustentar uma ponte fixa, e quando há boa higiene bucal e um bom suporte ósseo naquele paciente. Então, como é que a gente vai saber disso? Primeiramente, através de um exame clínico, e também nós precisamos de um exame de imagem. Então, através de uma radiografia periapical, uma panorâmica. Em alguns casos, também é solicitado uma tomografia computadorizada para saber em relação ao osso daquele paciente. O principal objetivo da prótese fixa é restaurar a funcionalidade e a estética do sorriso. Entre as suas funções mais importantes, nós temos, primeiro de tudo, a recuperação da mastigação. Um paciente que está fazendo uma prótese é porque tem a ausência de algum dos dentes, certo? Então, a falta de um dente pode comprometer a eficiência da mastigação, tornando ali a digestão menos eficaz. Então, o paciente sente falta, né, de comer certos tipos de alimentos, de mastigar, às vezes, somente de um lado da face. Então, tudo melhora da estética dental. Com a substituição do dente perdido, o sorriso ele volta a ficar harmônico, então o paciente volta à sua estética, né? Pacientes às vezes que não estão sorrindo, que evitam de sair, porque os dentes eles mexem diretamente com a estética do paciente. Outra característica também é a preservação da estrutura óssea e dentária. A ausência de dentes pode levar ao deslocamento dos dentes vizinhos e também da reabsorção óssea. A prótese fixa ela vai ajudar a manter o alinhamento e a estrutura do osso, o que vai fazer com que aquele osso ele não seja reabsorvido e, consequentemente, o paciente não tenha perda dele. E que, caso no futuro a prótese fixa não der certo, ele pode estar fazendo um implante. E também conforto e estabilidade. Como a coroa ela é fixa, vai proporcionar mais segurança ao paciente ao falar, ao mastigar certos tipos de alimento, sem o risco de... Agora a gente vai falar sobre uma das principais partes de quando a gente indica uma ponte fixa para um paciente, que é em relação às vantagens e desvantagens. Já falando para vocês de antemão, nos consultórios que eu trabalho, não é muito indicado as pontes fixas, porque vocês vão saber agora na desvantagem. Mas ela pode ser indicada para casos isolados e não para todo paciente. Daí a gente já entra com as vantagens. Entre as vantagens, o primeiro de tudo, a estética. Por ser uma prótese fixa, né, feita em laboratório, quando a gente indica porcelana, zircônia, prótese em cerâmica, para aquele paciente vai ser excelente, porque vai apresentar uma estética muito próxima ao dente natural. Então a gente vai escolher aquela cor do dente mais próximo do dente do paciente. É mais rápido o tratamento do que o implante, então o que vai acontecer ali é um preparo dos dentes vizinhos, uma moldagem, precisa levar para o laboratório e retornar, tá certo? E além disso vai trazer uma boa durabilidade quando bem cuidada. Outra vantagem também da ponte fixa é que ela faz uma sensação de uma maior estabilidade comparada à prótese removível. Porque alguns pacientes usam às vezes uma prótese removível de 1 ou 2 dentes e eles sentem que aquela prótese ela não está bem adaptada. E a ponte fixa, como nós falamos anteriormente, por ela estar diretamente ali sobre as raízes, ela vai ter
uma adaptação muito melhor. E agora a gente vem falando sobre desvantagens. Como eu disse, né, para vocês, eu não trabalho com prótese nos consultórios onde eu atendo, mas eu tenho amigos que fazem prótese e que não costumam fazer a prótese fixa. Por quê? Porque ela tem algumas desvantagens que, em alguns casos, se colocar na balança, ela sai mais na desvantagem do que na vantagem. Primeiro de tudo, você vai precisar desgastar os dentes vizinhos. Às vezes aquele paciente tem ausência, vamos supor, do dente 14. E o 13 e o 15 dele está rígido, não tem nenhum tipo de mobilidade, às vezes não tem nem restauração, o dente está íntegro. E aí você vai precisar desgastar aquele dente, fazer um preparo, e o dente fica bem cônicozinho. Além de ser necessário o preparo, outra desvantagem é porque precisa de um tratamento de canal. Então, como a gente falou, né? Às vezes o dente está íntegro, não tem nenhum tipo de cárie e vai precisar o paciente ter um custo maior, porque ele vai precisar tratar aquele canal daqueles dentes para colocar um possível pino, para colocar um possível preparo, podendo fazer com que esse dente fique sensível. Então, também não é muito vantajoso, às vezes, para o paciente. Outra desvantagem, ele não vai estimular o osso como um implante, podendo haver perda óssea com o tempo. É a dificuldade maior de higienização. Então, precisa de um fio dental especial, um passa-fio, um jatinho de bicarbonato que o paciente precisa ter em casa, né? Ou então, até aqueles jatos para pacientes que possuem protocolo. Dito isso, agora nós vamos falar sobre os tipos de ponte fixa. A ponte fixa, ela não é somente aquela tradicional. Na verdade, essa é uma das também, né? Como nós podemos ver na imagem, essa é a ponte convencional, que é quando há 2 dentes pilares e uma ponte fixa, né? Que seria exatamente como se fosse uma ponte, ou seja, 2 caminhos, né? A parte do começo e do fim da ponte e o meio que é sustentada por esses pilares. Outra que a gente tem é a ponte em cantilever, que é apoiada em apenas um dente. Ela é mais rara, eu vou falar para vocês que é mais difícil a gente ver essa. Ela tem indicação mais restrita porque ela não vai ter tanta sustentabilidade. Mas ainda assim, eu já vi esses casos, mas elas são mais difíceis de acometer. Essa é boa porque ela não vai precisar de 2 desgastes de dentes pilares, mas ao mesmo tempo não vai ter uma sustentação tão grande. Outra que nós temos é a ponte Maryland, que é uma ponte adesiva, que foi aquela que a gente falou no nosso primeiro vídeo dessa série de pontes, né? Então, a gente falou sobre a prótese adesiva, falamos sobre a prótese fixa e hoje a gente está falando sobre a ponte fixa. E a prótese adesiva, ela é chamada de ponte de Maryland, que é utilizada uma asa para colar na parte de trás dos dentes vizinhos e essa é menos invasiva, porém, como nós falamos sobre o nosso vídeo, é uma prótese provisória. E essas próteses, elas podem ser de alguns materiais, como metalocerâmica, zircônia, porcelana, pura, resina, que a gente também falou sobre o nosso vídeo de prótese fixa, sobre os tipos de materiais que são indicados. E também nós temos a prótese sobre implante, que é quando há o parafuso do implante e tem a prótese, e entre esses 2 implantes tem um dentezinho sustentado, digamos assim. Muito mais comum de acontecer do que a ponte fixa. Então, se tem muito mais a ponte fixa sobre implante do que a ponte fixa dental. E com isso, pessoal, a gente conclui que a ponte fixa é uma ótima solução, mas ela deve ser bem indicada pelo dentista após uma avaliação clínica, radiográfica, que deve se orientar sobre a importância da higiene oral e é necessário um acompanhamento periódico para ver se está tudo certo com o dente daquele paciente. Beleza? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou mandar pra gente através das nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, não esquece que a gente tem shorts aqui no YouTube todos os dias. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, isso ajuda muito a gente na nossa divulgação. E manda pro seu dentista, aquele seu amigo. Beleza? Então é isso. Valeu! Never waste my time, you all I want.